Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias ou acessarem no seu app aí, o livro, capítulo 8 de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. E quero chamar a atenção de vocês para o versículo 18 e 19. Porém, contudo, entretanto, todavia, quero pedir para vocês deixarem aberto aí esta porção da palavra de Deus, porque estarei abstraindo a mensagem com esse título do ditado popular de hoje, que é um ditado muito interessante, engraçado, né? Eu acho muito interessante alguns ditados, e esse ditado aqui eu vou passar o histórico para a igreja. Quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. Interessante, mas antes eu quero ler o texto e depois quero dar uma explicação da minha pesquisa sobre esse ditado. Atos capítulo 8, versículo 18 e 19, mas depois não feche a sua Bíblia, não feche o seu app, fica aberto aí, porque nós vamos quero chamar a atenção para alguns versículos desse capítulo aqui, para que nós entendamos a mensagem de hoje. A Bíblia diz assim: E Simão, vendo pela imposição das mãos dos apóstolos, que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. Queridos, esse indivíduo vai ser o personagem principal para nós estarmos meditando em cima desse ditado, e vou explicar por quê. Esse ditado é um provérbio português, saiu lá na nossa pátria mãe, que indica, a ideia é, aquele que nunca teve acesso a algum bem, alguma coisa muito boa, até mesmo uma comida, uma guloseima, ou mesmo qualquer situação da vida, uma posição social, e quando passa a ter uma experiência com isso, acaba exagerando na dose, abusa da situação, abusa de tal experiência, e acaba sofrendo, acaba tendo efeitos colaterais na sua vida. Por isso, essa é a base histórica desse ditado. Veio lá de Portugal, lá da terra da Claudinha e dos seus pais, do seu pai, não é? Então, queridos, e o que isso tem a ver com o personagem bíblico de hoje? O personagem bíblico de hoje, ele se chama Simão, conhecido aí no capítulo 8 de Atos, como Simão o Mágico. O Evangelho é muito interessante, o poder que o Evangelho tem para a transformação de vida de qualquer indivíduo. Porém, o Evangelho não faz isso sem o desejo da pessoa. O Evangelho é poderoso, irmãos. O Evangelho é vivo e eficaz. Só para vocês terem uma ideia, quando você pensar no Evangelho, vá direto com a sua mente para Jesus Cristo. Jesus é o Evangelho, Ele é a palavra. Porém, Ele mesmo se limitou, quando se posiciona diante, ou melhor, quando Ele se posiciona diante de um indivíduo, Ele sempre vai dizer assim, quem quiser vir após mim, diante de uma igreja, eis que estou à porta e bato, se abrir. Então Jesus nunca invadiu, Jesus nunca forçou, mas é impressionante o efeito que o Evangelho causa, e a capacidade que os indivíduos têm de reagir, positivamente ou negativamente, a este Evangelho. Quem é esse personagem? Quem é Simão o Mágico? Quando você olha para o versículo 9 do texto que nós estávamos lendo, ele é apresentado ali como um que estava no meio da grande multidão, resultado
de um poderoso trabalho feito por Filipe, um dos 7 diáconos, escolhido pela igreja ali no capítulo 6 de Atos. Uma das coisas mais interessantes que eu gosto nesse capítulo é que Filipe está arrebentando mesmo assim, e ele não era um dos apóstolos. Ele não era um dos apóstolos. O evangelho não funciona só através dos grandes estrelões, né? Só poderia ser os 11 apóstolos, e a essa época, Matias já havia sido escolhido para substituir Judas. A primeira coisa que eu acho linda no evangelho, é que o evangelho não está em busca de grandes estrelas. Está aqui Filipe, um dos 7 diáconos, escolhido pela igreja para tratar de outro assunto. Ele está aqui fazendo além daquilo que foi lhe dado como incumbência na igreja. Era para ele cuidar das necessidades ali dos órfãos, da viúva, da distribuição da cesta básica na igreja. Mas aqui está Filipe, pregando o evangelho, e de uma maneira poderosa mesmo. Enquanto Filipe estava pregando o evangelho, coisas maravilhosas aconteciam, a Bíblia vai dizer, paralíticos andando, coxos sendo curados, espíritos imundos saindo das pessoas, e a alegria, que é um resultado do evangelho, irmãos. Tudo isso eu estou falando antes de chegar no versículo 9, aí chega no versículo 9, aparece o nosso Simão. Olha só, estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que ele era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus, e atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens quanto mulheres. E creu, ao versículo 13, e creu até o próprio Simão. Sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, ele estava atônito, diz a palavra. Aqui está o nosso personagem. Um grande mágico, uma grande personagem ali naquela cidade, um indivíduo famoso, compreendido por muitos, como alguém que era um escolhido de Deus, conforme diz a palavra, a grande virtude de Deus, por conta dele iludir o povo ali. Mas impressionante, o evangelho bateu no coração de Simão, gente. Simão ficou assim. O que o evangelho fez neste homem? Ele era um grande personagem, e no primeiro momento, ele faz uma coisa que todas as pessoas têm que fazer, quando são impactadas pelo evangelho: reagir. O evangelho sempre provoca uma reação. Se vocês olharem para a palavra de Deus, no versículo 12, vocês vão ver a reação dele. Versículo 11, versículo 12, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homem como mulher, e creu até o próprio Simão. Simão deu uma resposta positiva: eu creio, a ponto de revelar uma prática da igreja primitiva, muito diferente da igreja moderna de hoje, o tempo do batismo para o indivíduo. Vocês sabiam que o batismo, na pregação genuína do evangelho, ele acontecia simultaneamente às conversões? O batismo era algo que fazia parte do culto. Não havia essas estruturas agora, né, em que a gente vem, as pessoas estavam no seu cotidiano, de repente alguém começava a pregar o evangelho, a multidão se ajuntava em volta daquele pregador muito estratégico, sempre perto de alguma água. As pessoas davam uma resposta positiva
à pregação, imediatamente eles eram batizados. Depois, com o tempo, as doutrinas humanas criou uma coisa que tem um nome muito feio, o catecumenato. Se a pessoa chegou para mim quando eu era convertido e falou assim, você é um catecúmeno? Eu falei assim, é você. Eu pensei que ele estava me xingando, irmãos. Eu era novo convertido, não sabia. Eu pensei que ele estava falando, me xingando. Eu falei, aqui nessa igreja as pessoas xingam os outros. Eu falei assim, você é um catecúmeno. Eu falei, não, você que é, o teu pai, tua mãe e tua avó. Aí o pastor, calma, catecúmeno é quem está chegando agora no evangelho. Eu falei, gente, põe um nome mais bonito nisso. Aí a gente deu uma melhoradinha, tirou catecúmeno, botou novo convertido, novinho na fé, mas é catecúmeno mesmo, que tem a ver com o iniciante, não é? Aí a igreja inventou o catecumenato, e tem um fundo histórico para essa invenção, não quero tratar disso, mas eu gostaria de trazer isso para vocês saberem. O evangelho era tão simples, os apóstolos não tinham tanto detalhes para se tratar em volta do evangelho. O evangelho era simples, pregou, converteu, batizou, sai para frutificar agora. Era assim que acontecia, e aconteceu isso com Simão. A resposta que Simão deu ao evangelho foi, eu quero, eu aceito, e foi batizado. Mais uma coisa interessante, irmãos, nenhuma barreira em volta disso, nenhuma barreira em volta disso. Quer, batiza. O batismo era administrado pelo indivíduo na sua resposta ao evangelho, não pelas doutrinas humanas da igreja da época, que tinha pouquíssimas. Na verdade, tinha uma doutrina humana que os apóstolos ensinavam, que era não comer carne sufocada, uma coisa que Deus liberou eles para proibir. Mas tudo bem, isso não é assunto para hoje. O certo, queridos, é que Simão estava ali. Eu, na minha análise, imagino Simão assim, falou assim, puxa, esse cara é um mágico mais poderoso que eu, pensando sobre Filipe. Ele perde o seu posto de ser a atração da cidade. Ele atende ao desafio do evangelho. Ele chega até a dar esse passo de obediência, que é ser batizado. Muito bem, o que Simão fez com o evangelho? Qual foi a reação de Simão? Essa. Agora, queridos, o que o evangelho fez com Simão? Simão ficou feliz demais. Simão é comparado àquela semente de Mateus capítulo 13, versículo 20 e 21, a semente que cai no meio dos pedregais. A semente que cai no meio dos pedregais, falando do evangelho, é aquela semente da pessoa que recebe o evangelho com muita alegria, aquela vibração, puxa, isso é muito gostoso. Só que depois, as pedras, as dificuldades, as pedras internas do coração da pessoa, e as dificuldades, eles sufocam, e a pessoa fica sem dar frutos. Simão foi esse indivíduo. Quantos são como Simão, que ao ouvir o evangelho fica empolgado, faz que coisa maravilhosa, e a igreja ajuda isso. Vai caindo algumas barreiras, né? As pessoas imaginavam a igreja evangélica, ela está muito moderna, ela está muito simpática, ela está muito assim, as pessoas não estão encontrando muita dificuldade de seguir Jesus, isso, e eu particularmente até gosto, queridos, não vou entrar nos detalhes da facilidade de seguir o evangelho hoje, mas é o nosso tempo, nós não somos muito diferentes das pessoas na maneira de se vestir, na maneira de, nos nossos gostos, nos nossos usos e costumes, na nossa cultura, nós não somos tão diferentes como era antigamente. Então, as pessoas, mas o evangelho, ele causa algumas coisas no indivíduo. Simão reagiu desse jeito ao evangelho. Mas o que Simão fez com o evangelho? Aceitou com alegria, já mostrou que era crente, já foi batizado, sem dificuldade nenhuma, não havia nenhuma precipitação ali. Eu amo o Espírito Santo de Deus, que permitiu que não houve nenhuma, Pedro, não batiza esse cara não, porque Pedro era assim com o Espírito Santo, não, o Espírito Santo deixou, não falou nada, não adiantou nada para Pedro. Por quê?
porque o Evangelho, ele mostra quem é a pessoa. O que aconteceu com Simão? O que o Evangelho fez com Simão? Olhe, por favor, queridos, no versículo de número 18. E Simão, vendo que pela imposição de mão dos apóstolos era dado ao Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aqueles que sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Começou a se lambuzar aqui. Ficou tão feliz, tão alegre, comendo aquele manjar delicioso, comendo aquele melado gostoso ali, mas agora exagerou. O Evangelho então mostra quem somos nós. O Evangelho revela o nosso interior, diante das possibilidades e diante das dificuldades. Nós mostramos com as nossas atitudes, irmãos, se o que está aqui dentro do nosso coração é o Evangelho mesmo ou interesses meus. Mostramos com as nossas atitudes se o que está aqui dentro mesmo é o Evangelho ou a minha fraqueza, ou o meu medo, a minha inveja, o meu ciúmes. O Evangelho revela o que está dentro de nós. Quando Simão vê aquela coisa, Filipe, olha, liberando a bênção assim, ó, os demônios saindo, as pessoas sendo curadas, ele falou: esse negócio, como é que compra esse truque aí? Porque vocês sabiam, quando o Arlindo Barreto esteve aqui, o Bozo, ele explicou para nós no off, como que alguns truques de mágicas, eles são caríssimos, porque a engenhosidade para enganar as pessoas com alguns instrumentos, tem uma que é de cortar o pulso assim, que literalmente parece que corta a mão do indivíduo. Ele falou: olha, esse aqui custa mais. Aí ele falou lá o preço para você ter uma maquininha dessa. Eu acho que Simão pensou nisso, falou assim: quanto que eu tenho que pagar para ter esse instrumento aí? O Evangelho revela que aquele cara estava se lambuzando ali, chegou com muita sede ao pote, chegou ali mesmo bebendo de balde, como nós dizíamos aqui na antiguidade. Mas o Evangelho então revela o caráter. Olha que tristeza no versículo de número 20, irmãos, acompanhe comigo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança com dinheiro? Era essa a sua expectativa? Queridos, e quantos Simões? O dinheiro, nós falamos do dinheiro hoje aqui na hora do ofertório. O dinheiro é realmente uma coisa que precisa estar sendo dominada por nós. Tem uma prática que foi muito rechaçada pela reforma protestante, que era a chamada simonia. Surgiu desta passagem bíblica a expressão simonia. Simonia, segundo o que a história registra, e que é uma coisa muito comum, é o tráfico criminoso de coisas sagradas, ou bens espirituais, ou cargos. As pessoas usavam o dinheiro para ter cargos dentro da igreja. A pessoa usava dinheiro para adquirir instrumentos, ou coisas sagradas, ou bens espirituais, para o seu benefício próprio. Pessoas, e uma das coisas que Lutero mais lutou contra, na sua reforma, contra a instituição religiosa da época, foi contra essas vendas. Irmão, só para vocês terem uma ideia, pedaços da cruz de Cristo eram vendidos no mundo inteiro. Se ajuntasse todos os pedaços da cruz de Cristo, que era vendido naquela época, fazia umas 1000 cruzes, só para vocês terem uma ideia, e as pessoas compravam. Esta prática de vender funções, vender coisas sagradas, foi apelidada de simonia por causa desse cara, por causa dessa tentativa de Simão, lá em Atos 8, de comprar o poder do Espírito Santo. Então o Evangelho revela o caráter, o Evangelho revela a situação em que a pessoa está.
Primeiro, um comprador de bênçãos. Segundo, alguém que está usando o dinheiro para a sua própria perdição. É o que Pedro diz, queridos, é o que Pedro diz. Então vem o grande alerta da gente ter essa relação doentia com o dinheiro, amar tanto o dinheiro, achando que o dinheiro vai me dar tudo o que eu quero. E o pastor Edson China pregou muito bem aqui, nos fazendo lembrar de 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a origem de toda espécie de males, o amor ao dinheiro. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então aqui está o Evangelho revelando, mas o Evangelho é tão rico, que ele não só expõe o indivíduo à vergonha, quando ele não tem caráter. O Evangelho é a oportunidade que Deus dá para todos de se acertarem na vida. Simão chegou realmente exagerando, nunca tinha visto aquilo, nunca tinha comido melado, quando comeu, começou a se lambuzar todo, mas o Evangelho é a coisa do equilíbrio, é a coisa da direção. Ele revela, ele mostra o quanto você está afastado de Deus, ele revela o conteúdo da sua alma, o seu caráter e a sua situação espiritual, mas o Evangelho também revela a solução. Acompanhe comigo o versículo de número 22, queridos. Arrependa-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus. Aqui está a solução. Queridos, quando você for impactado pela instrução do Evangelho sobre uma situação em que você está se expondo à perdição, em que isso está revelando o quanto você está afastado de Deus e dos seus desígnios, arrepende disso. E o arrependimento não está ligado a sentimento, mas uma decisão de você deixar o Espírito Santo provocar uma coisa na sua mente chamada metanoia, que é a mudança de pensamento, junto com a mudança de atitudes. É o que vai aparecer em Romanos 12, 1 e 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela mudança da sua mente. O Evangelho então revela a solução. Arrependa-te, pois, dessa sua iniquidade, e ora a Deus, acerte com Deus isso. Agora tem uma coisa interessante aqui, Simão estava no bico do urubu, irmãos, ele se lambuzou demais, ele comeu melado e se lambuzou demais, sabe por quê? Uma coisa que eu achei interessante aqui, Pedro fez uma coisa que nenhum pregador faz, porque os pregadores gostam muito de paparicar os seus ouvintes, mas Pedro não, Pedro deixou Simão numa saia justa, não deu garantia nenhuma para Simão. A gente hoje tem o Evangelho do pode chegar que Deus vai resolver. Olha o final desse texto, eu achei impressionante isso. Ora a Deus, para ver se porventura você seja perdoado. Eu quero até ler nessa Bíblia aqui que eu trouxe, eu quero ver como é que está esse versículo, numa linguagem mais antiga, 8:22, né? Aqui na minha Bíblia está assim, ó: arrependa-te, pois, dessa sua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Quem sabe? Eu falei assim, meu Deus do céu, ninguém faz isso. A gente garante que Deus vai perdoar, a gente garante que o indivíduo vai estar, mas Pedro aqui falou, esse Simão aí precisa ser tratado de um outro jeito. E eu quero dizer para os irmãos por quê, queridos. Tem coisa que é só entre você e Deus mesmo, ninguém pode garantir bênção de Deus para ninguém, ninguém pode garantir castigo de Deus para ninguém, ninguém pode garantir a ação de Deus para ninguém. Nós temos a nossa receitinha, se quer vitória, vai chorando, geme e chora que ora tal. Olha, uma coisa é certa, o Senhor não tem nenhum compromisso com as nossas receitas. O que Pedro está dizendo aqui, eu falo, vai falar com Deus,
quem sabe, Ele pode resolver esse teu problema. Porventura te seja perdoado o pensamento do seu coração. Sabe por quê? São coisas que só Deus sabe, se você está arrependido ou não. São coisas que só Deus sabe, que você não está fazendo farol para ninguém. Só Deus conhece o íntimo das pessoas. É por isso que Jesus tirou de nós o fardo do julgamento. Quando você vai ler Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2, Jesus fala assim, a ninguém julgueis. Não julga. Não julga. O Espírito Santo mostra isso para nós nesse texto, porque Simão já deveria ter sido brecado antes do batismo, não é? Se tivesse tido uma classe aí de catecúmeno, ele não tinha passado. Não, mas o Evangelho não tem essa preocupação com as nossas cerimônias não, queridos. O Evangelho vai revelar quem é quem. Ele, além de revelar, ele mostra a solução, e a solução não tem outra, se acerte com Deus. Fale com o Senhor sobre esse seu problema, fale com o Senhor sobre essa sua dificuldade, fale com o Senhor sobre esse rumo que você está tomando na sua vida. Eu creio, irmãos, que a história de Simão, se você for olhar aqui direitinho, ela não tem fim, ela termina numa reticência. Sabe por quê? Depois desse versículo, a Bíblia não diz o que Simão fez. Se ele orou, ele ficou ali num desespero. Eu fiquei com muita dó de Simão. Olhe, continue olhando aí, por favor. Porque Pedro, mas deu aquela carcada em Simão assim, que misericórdia. Olha só, versículo 23. Pois vejo, Pedro dizendo, o Evangelho revelando para Pedro, pois vejo que você está em fel de amargura, você está preso por um laço de iniquidade. Irmãos, olha bem aqui, mais uma vez eu quero lembrar para vocês, na minha opinião, a iniquidade que Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 20, 21 ali, ele fala assim, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse entrará no reino dos céus, porque muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, em teu nome fizemos maravilha, e Jesus vai responder para eles, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês, porque vocês praticaram iniquidade. A iniquidade, quando eu penso em Simão e penso naquela iniquidade lá, está ligada a essa dependência doentia que as pessoas têm sobre o dinheiro. Esses homens lá de Mateus 7, vendendo bênçãos de Deus, e Simão aqui, tentando comprar a bênção de Deus. Pedro fala, eu estou vendo que você está preso em um laço de iniquidade, então tome muito cuidado. Aí o pedidinho de Simão, a história acaba aqui, queridos, a história acaba aqui. Respondeu Simão, porém disse, orai vós por mim, ao desespero de Simão, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Parou aqui. A partir do outro versículo, o assunto muda. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, a história de Simão tem uma reticência. Eu quero crer que ele se acertou com Deus. Eu quero crer, porque a revelação da situação de Simão, não tem uma pessoa que não receba uma revelação tão forte dessa do Evangelho, um impacto tão forte desse, para ele então colocar medidas na sua relação com Deus, não querer se lambuzar, não querer fazer tudo do jeito que ele quer, não querer achar que ele pode comprar todas as coisas. Aqui termina a história de Simão, mas eu quero perguntar para você, quem é você, um comedor de melado aí? Você está se lambuzando com essa história? Você está vivendo situações. Simão era um cara totalmente dependente, ele precisava das pessoas. Isso é bom até um certo ponto. Como que Deus usou as pessoas na vida de Simão? Filipe, pregando o Evangelho. Simão, vendo o Evangelho sendo pregado e as consequências do Evangelho.
Mas quando chegou na hora do acerto de Simão com Deus, Pedro deixou ele sozinho. Você vai orar para Deus. Você anda assim, dependendo das pessoas, dependendo do que vão orar, do que vão fazer. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Deus está pronto para te atender quando você quiser ter uma intimidade com Ele, quando você quiser buscá-lo do seu jeito. Não entra em nenhuma receita, graças a Deus que aqui não tem. Pedro só falou assim, ó, arrependa e vai falar com Deus, porque o que você está fazendo com o seu dinheiro, está mostrando que você está enlaçado por fel de iniquidade. Outra pergunta que eu quero fazer, o que você quer do Evangelho? Sabe o que Simão queria do Evangelho? Só a parte boa, só a parte do charamanaia, só a parte de dar o espetáculo. Tem pessoas que querem só isso. O Evangelho, para mim, é aquele pão que a gente passa, um delicioso doce ou uma deliciosa geleia. Tem gente, como as crianças pequenas, só lambe a geleia, né? Não come a parte seca do pão. Hein? Lambe o pão, quando chega na parte do pão, joga fora. Tem gente que trata o Evangelho desse jeito. Só quer a parte boa, era o que Simão queria. Agora eu quero que você saiba, o Evangelho tem uma expectativa sobre você. Quer transformar, quer fazer de você um homem ou uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma jovem de Deus, uma criança, um adolescente de Deus. O Evangelho quer nos transformar, para que nós vivamos nessa expectativa de que Ele é poderoso. Nós não conhecemos o fim da história de Simão. Acabou aqui, Pedro dá uma alerta para ele pede para os discípulos orar por ele, mas a Bíblia não diz, provavelmente oraram, porque ninguém nega a oração, mas Pedro era meio Pedro, tá gente? Pedro era Pedro. Eu quero dizer uma coisa para você, para nós orarmos e encerrarmos essa mensagem de hoje. Não importa as marcas e a situação em que você viveu até agora. O fim da história de Simão ninguém sabe. O fim da sua história está previsto no Evangelho. Um fim de uma história com Cristo, nós teremos todas as benesses de uma vida com Cristo e todas as dificuldades. O fim de uma história sem Cristo é a condenação eterna. É o aviso que Pedro deu para Simão. Se arrepende porque você está no caminho da perdição. Você acha que isso que você está fazendo vai trazer para você alguma vantagem? O teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Deus não deu nada, olha aqui para mim, meu querido e minha querida. Deus não deu nada para nós, de todas as bênçãos que você tem, não é para você se perder. Só você que pode tomar essa decisão. Saiba, com equilíbrio, desfrutar as bênçãos de Deus. Não se lambuze, não abuse, não se suje. Simão, tadinho, a história dele a gente não sabe, mas a nossa história, o seu passado está cheio de marcas. Simão tinha um passado muito comprometido, era um enganador, e isso fazia dele um homem famoso, mas o futuro dele não tinha marca nenhuma, ia começar a partir do dia que ele disse sim ao Evangelho. Nosso futuro, queridos, não tem nenhuma marca. A gente pode começar a escrever, junto com Cristo, um novo tempo, uma nova época em nossas vidas, para que com equilíbrio, dentro da direção de Deus, eu não seja um desses, que nunca comeu melado, mas quando come, se lambuza.